Caio, você poderia falar um pouco sobre o poder da mente na vida de uma pessoa, para o bem e para o mal? Eu sempre fui uma pessoa muito impressionável com meus processos mentais, desde a tenra infância. O que se agravou principalmente porque tive uma pessoa na família com graves problemas mentais. A minha pergunta é a seguinte: como se tornar uma pessoa desimpressionada? Como diminuir o poder negativo da mente? Como não dar importância a processos mentais quando eles ficam confusos e quando se observa uma tendência a isso desde a infância, Caio? Eu sei que o justo viverá pela fé, mas me ajude a entender isso. Na realidade, o que existe na base de tudo o que você acabou de ler, a pergunta dessa pessoa é o medo como trauma e o trauma do medo. O medo como trauma e o trauma do medo. É o que está na base disso aí. Porque uma pessoa na família com problemas mentais, diante de uma criança perceptiva, sensível, grandemente impressionável, como grandemente impressionáveis em geral são as crianças. São seres de impressão, de modelamento. Claro que cada uma das crianças numa família responde de modo diferente às mesmas coisas. Tem coisas que impressionam a uma determinada criança de um modo, impressionam a outras crianças no mesmo ambiente familiar de outro modo, ou nem chegam aquelas mesmas coisas a impressionar ninguém mais. Outras coisas impressionarão os demais. Mas deixou, todavia, uma marca de impressão. Às vezes foi um convívio mais intenso, ou a criança carregava uma fragilidade especial, se sentia mais carente, mais vulnerável, e lidou com a experiência de ver alguém na família perder a mente. É duro, preocupa, angustia. Eu convivi com uma pessoa que foi enlouquecendo. Eu já narrei isso aqui, desde a minha infância. Meu tio, amado tio Lucilo, irmão da minha mãe, mais velho do que ela, ele não ficou louco de repente. Era uma esquizofrenia. Você falou dele em Massada, né? Em Massada eu contei a história dele, em alguns lugares aqui mesmo. E ele foi enlouquecendo, eu assisti o enlouquecimento. Você acompanhou o processo. Por isso me foi muito menos traumático. É muito mais chocante quando você tem uma pessoa sã e de repente, sendo você uma criança, você a encontra totalmente obnubilada e sem autocontrole nenhum, por razões aparentes exteriores nenhuma. Então, isso choca. No meu caso, eu fui me habituando com o processo. Mas eu me lembro como houve ocasiões em que, por alguma razão na adolescência, a minha cabeça estava meio confusa, meio estranha, e eu tinha aquela dúvida, às vezes, será que comigo vai acontecer algo como vem acontecendo com meu tio? Porque quando eu estava na adolescência, foi quando ele teve o primeiro pico de descontrole total. E eu estava, por várias razões, vivendo picos de descontrole por decisão de descontrole. Mas às vezes você toma, junto com aquela decisão de descontrole, uma droga química, e você faz uma viagem ruim, uma bad trip. Uma bad, aí, no meio do negócio, você diz, será que eu não volto mais e eu vou ficar como meu tio? E eu me lembro que uma das razões para eu fugir das drogas químicas alucinógenas, que eu provei, tomei várias, muitas vezes, mas nunca embarquei, e eu fazia longos espaçamentos para aquilo não me condicionar tão rápido. E era difícil me condicionar porque eu tinha um trauma em relação a qualquer descontrole de viagem mental.
Então, toda vez que aquilo me induzia a uma viagem ruim, eu dizia, eu não quero isso para mim. E ficava um tempo sem nem querer chegar perto. Às vezes eu chegava por circunstâncias, por contingenciamentos relacionais. Sim, uma menina querendo sair, querendo tomar um microfilme contigo, um ácido. Sim. E tal, e vamos ter uma viagem juntos aqui. Tinha outra jogada. Mas às vezes a viagem não era legal. Sim. Existencial e psicologicamente falando, e o teu coração dizia, não, isso aqui pode ser que um dia você não volte disso. Eu tive amigos que foram e não voltaram de algumas dessas viagens, ficaram pancada para sempre. Pois bem, isso é traumático. E eu imagino que seja algo assim, que está sendo descrito pela ênfase, vinculada a alguém da família. Não tem essa história? Como é que está escrito? Quando se observa uma tendência a isso desde a infância, né? Como não dá importância a processos mentais quando eles ficam confusos. O poder da mente na vida de uma pessoa para o bem ou para o mal. Mas eu estou falando desse trauma da infância. Eu estou tentando achar aqui, me perdoa, Caio. Eu sempre fui uma pessoa muito impressionada com meus processos mentais desde a tenra infância, porque se agravou principalmente porque eu tive uma pessoa na família com graves problemas mentais. Isso é que ela foi tocada quando criança. E não é incomum. Eu conheço várias pessoas que tiveram parentes, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, pessoas mais velhas na família que enlouqueceram, perderam o controle, ou que adoeceram no processo mental e deixaram as gerações posteriores com aquela agonia de que talvez algo do gênero pudesse acontecer com a descendência. Eu tenho amigos que têm uma incidência enorme de gente com um problema mental na mesma linhagem de família. Olha isso. Que eu acompanho já há 5 gerações. Fui amigo nas últimas 5 gerações. E eu, uma família linda, bonita, inteligente, maravilhosa, sensível, artística, criativa, mas apresenta... de cara bonita, de DNA bonito, de estampas lindas. Linhagem. Sim, mas em cada 10, você tem uns 2 um pouco pancadas e às vezes um bem pancada. Então os que assistem a coisa ficam sempre grilados. Olha. Porque vem passando de geração em geração, tem a cota. É claramente uma cota de DNA. E eles entram em pânico. Quantos deles, que são meus amigos, já me procuraram dizendo, rapaz, às vezes me dá uma paura, um medo danado de ficar doidão, como o vovô, a vovó, o titio, a titia, não sei quem, ou o primo tal. Porque são várias gerações. E impressiona. Então, primeira coisa é reconhecer o poder do trauma, o trauma do medo e o medo do trauma, que está estabelecido na base disso tudo. Segunda coisa é identificar que enquanto o medo prevalecer, haverá sempre melhoras e eventuais reincidências. Porque o medo alimenta o processo. Em cada momento de fraqueza ou de fragilidade, aquilo tudo é ressuscitado como uma angústia no coração, até que o medo seja eliminado. Aí a pessoa me pergunta, e o medo, como é que sai de dentro de mim? Eu tenho que ficar liberto do medo por uma entrega. Eu não fico livre do medo chamando o medo para briga todo dia. Eu fico livre do medo quando eu o entrego e passo a desconsiderá-lo. O que só me é possível numa entrega de fé. Porque se mantemos a consciência, Paulo diria, para o Senhor a mantemos. E se perdemos a lucidez, para o Senhor a perderemos. Quer pois estejamos lúcidos, ou quer pois percamos a lucidez, estaremos ainda no Senhor. Se eu estiver
são mentalmente, a minha sanidade é para a glória de Deus. E se eu enlouquecer, é em Deus que eu enlouquecerei. E nada me separará do amor de Deus, nem a loucura do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, da família, nada. Deus é Deus dos loucos, Deus é Deus dos frágeis, Deus é Deus dos abaláveis, Deus é Deus de todas as pessoinhas humanas. Ele não é Deus dos fortes, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele trata o forte com misericórdia e trata o fraco com aquele acolhimento de uma consolação indizível. Aí, quando essa confiança chega, eu não preciso mais lutar nem contra o medo. E é quando o medo vai me deixar, é quando eu o ignorar. O medo precisa de abandono, Abandono total pela confiança e pela entrega no amor de Deus. Eu preciso me despreocupar com de todo o processo. Eu tenho que parar de ficar sendo a solução de lucidez da minha própria mente. Porque senão eu enlouqueço com o tema do perigo da loucura. Solução de lucidez da minha própria mente. Eu enlouqueço se eu tentar manter o juízo. Eu só não enlouqueço quando eu entrego a minha mente ao Senhor. Confio nele. E ando segundo a melhor interpretação de amor do meu coração em tudo que me vier à vida para ser e para fazer. Maravilhoso. O que passar disso me será tema de loucura. Até o desespero de manter o juízo. Pode me enlouquecer profundamente. É quando você... E todo mundo tem desconexões mentais. Tem dias que você sente, parece que você está aqui, a tua cabeça foi para a lua. Você nunca teve experiências lunáticas? Já deve ter tido. Eu tive muito a vida inteira. E você quer ver uma coisa? Quando eu era jovem, eu não podia tomar água tônica. Por quê, cara? Por causa do quinino. O quinino te dava O quinino me dá uma onda. Ele te dá barato? Me dá um barato. E a minha cabeça vai embora. Meu pai também era assim, ultra sensível ao quinino. Olha só, cara. Ele é que descobriu pra mim. Eu comecei a dizer, pai, eu não sei o que é. Às vezes me dá uma sensação de que houve uma desconexão, assim, que eu tô aqui e tô lá e eu me vejo de lá pra cá e eu daqui pra lá, eu desde criança. Caraca. Aí ele começou a observar e disse, meu filho, eu acho que você é sensível ao quinino como eu. Olha, esses produtos aqui eu não posso tomar, porque se eu tomar eu fico assim. Veja, e eu fui vendo, ele mesmo me ajudou a observar. Bom, identifiquei o quinino, passou o problema. Porque acendeu a luz, os vampiros do medo acabam. E eu fui me esclarecendo assim, devagar nesse sentido. Mas todo mundo tem dias em que você sente assim uma coisa esquisita. É difícil possuir um corpo. É muito difícil ser um espírito num corpo. É muito complicado. São trilhões de conexões que tem que estar em estado de perfeição para você não sentir que tem corpo, nem que tem mente, nem que é um espírito. Você é só ser. Esses são os melhores momentos da vida. É quando essas coisas acontecem. Porque quanto mais o indivíduo pensa no corpo, mais difícil será ter um corpo. Quanto mais ele pensa na mente, eu tenho que pensar, eu não tenho que ficar pensando na minha mente. Mas quanto mais eu penso na mente, mais difícil será ser uma mente pensante. Quanto mais eu penso nas complexidades da existencialidade, mais eu me complexifico. Sim. Por isso tudo é resumido a pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. É isso aí. No fim de tudo, o que vale é essa entrega que descansa de tudo, não andeis ansiosos de coisa alguma, é esse passo em que coisa alguma tem o poder de chegar e agendar, roteirizar a minha mente, o meu estado mental. E aquela confiança que eu disse antes. Porque se mantemos o juízo, como Paulo fala em Coríntios, é para vós outros.
E se enlouquecemos é para o Senhor. Você tem que chegar nesse nível. Ou pode ser que chegue um dia que eu tenha que dizer: bom, sobre esses assuntos eu já não me lembro mais, porque a minha memória acabou, apagou. Esse dia pode chegar na minha vida, se eu viver mais uns 20 anos. A gente não sabe, né? Pode ser que um monte de gente de fato vai me conhecer como um bode velho. Bode velho. Não me lembro direito, mas eu duvido que eu vá perder a consciência do eixo. Eu posso até não me lembrar depois de um tempo de datas, de episódios, de informações, de detalhes, mas eu sei que tem um eixo. Uhum. Eu sei que mesmo louco, eu seria um louco de Deus. É isso que a gente precisa saber. Sim. Que quando a gente é de Deus, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem morte, nem vida, quanto mais loucura de quem quer que seja. Eu só tenho que eliminar o medo do medo dentro de mim. Uhum. E, do contrário, eu vou ficar sempre tentando bancar, como aquela pessoa que a gente mostrou no início, carregando aquele peso. Sim, querendo bancar o negócio. Na cabeça. Tô ligado. O enfrentamento do tipo, eu vencerei aqui. Mantendo o foco. Fica tão preocupado com aquela manutenção de foco, com aquele esforço pessoal, que se entrega pesado. Tanto, é pesado. Ah lá. Que acaba que a coisa inteira vem sobre você. Ah lá. Não faça isso. É uma tarefa para a qual nós não fomos chamados. Ela começa a ser pesada demais. Por isso, descanse. Simplesmente descanse. É isso aí. E um beijo para você. Ô, Caio, só uma rapidinha aqui, vai. É por isso que em alguns momentos, alguns casos, você aconselha a pessoa a não orar? Sim. Para determinadas coisas, questões, aflições. Tem temas que, se forem objeto da nossa oração tópica, vão se tornar em obsessões enraizadas na gente. Serão temas do nosso adoecimento, introjetados, fixados por orações obsessivas. Então não basta o cara dizer, eu estou orando, não me fará mal, não. Por isso é que os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E Jesus não disse nada contrário. Jesus disse, quando orardes, então orareis assim. Não era uma forma, era um conteúdo. Pai nosso, que estás nos céus. Sobre mim existe Pai para todos. Então não é Pai meu, é Pai nosso. É de todos. O que me faz olhar para o outro como o outro mesmo em relação a mim. Deus, o meu Pai, é o outro absoluto. O meu próximo é o outro semelhante. Por causa da mesma paternidade. O Pai é nosso. E Ele é soberano sobre todos nós, então ande com essa consciência de amor quebrantado em relação à vida e ao seu próximo. Santificado seja o teu nome. É um chamado à coerência pessoal na vida. A que se separe a vida para o significado que a gente reconhece como essencial. Isso é se santificar. É se separar para os significados essenciais. É se entregar a eles. A palavra santificar, ou santo, significa cortado, separado, para. Esse é o sentido. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Expanda-se isso tudo na minha interioridade e aonde quer que a nossa volta haja vida, que os sinais de justiça, verdade, bondade se manifestem e é na direção deles que eu me esforçarei também. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Ou seja, eu comprometo o meu coração com a busca do melhor, com a busca da utopia para sempre. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Me coloca o paradigma sublime. Quando essa oração está em mim, eu não tenho mais bandidos de estimação.
E eu não nivelo mais nada por baixo. Eu já não digo mais porque eles roubaram, eu também roubo. Porque eles enganaram, eu também engano. Porque é todo mundo ruim mesmo. A oração me diz, seja feita a tua vontade, assim aqui, na minha vida e no mundo, conforme a referência celestial. E eu não abro mão disso, de viver com essa vontade, esse ânimo, esse sonho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estabelece todo o teu mundo de relações e a tua libertação em relação ao que pode te prender na vida, que é o ódio, a amargura, as paralisias da reação ao ódio, ou a mudança de trajetória pessoal por causa do ódio do outro, ou da indiferença do outro, ou da minha antipatia para com o outro. O mundo está perdoado e eu também. Andarei livre. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação que me ocorre é a do mal que me habita. Não existe nenhum mal fora de mim, exceto o mal que habita em mim. Então livra-me da tentação que eu mesmo crio para mim mesmo, ajuda-me a enxergar o meu processo de tentação, do que pode me fazer desviar-me do sentido da vida por causa do capricho, do desejo ou da cobiça pessoal. Essa é a oração que não faz mal. É a que é orada com esse espírito. Toda outra oração faz mal. Vira fixação, se transforma em obsessão, produz ideias fixas e agendas falsificadas para o indivíduo, supostamente em nome de Deus, por tal vereda caminhar. Vem IVTV, o canal é você.